Meus irmãos, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Queridos, vamos dar continuidade aos comentários de cada um dos livros da Bíblia, acompanhando a lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, que tem como título Provérbios, o valor da sabedoria. Meus irmãos, hoje estamos ultrapassando a metade do Antigo Testamento. O livro de Provérbios é o 20º livro do Antigo Testamento e é o terceiro da classificação poética. O livro de Provérbios é o assunto do comentário de hoje. Meus irmãos, dando início à nossa lição, capítulo de número 1, que traz o tema Panorâmica do livro de Provérbios. O nosso irmão Salomão, que é o autor de Provérbios, escreve também outros 2 livros da Bíblia, que na sequência, como está na Bíblia, nós temos Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Porém, a sequência correta dos livros é exatamente o inverso. E a mesma sequência acompanha as fases da vida de Salomão. O primeiro livro que ele escreve é o livro de Cantares. Quando ainda muito jovem e apaixonado, escreve uma linda e bela história de amor. O seu segundo livro é o livro de Provérbios. Já um homem maduro, agora ele tira as emoções e dá lugar para a razão ao escrever o seu livro. E o seu terceiro livro é o livro de Eclesiastes, quando já um homem bem idoso considera toda a vida como vaidade, mas ensina que a vida deve ser aproveitada ao máximo, mas sabendo que Deus em tudo nos fará colher aquilo que plantamos. Vamos falar agora sobre o pano de fundo histórico e geográfico do livro de Provérbios. Meus irmãos, se considerarmos que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, temos nele o provérbio mais antigo da Bíblia, Jó, capítulo 28 e verso 28, que diz: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Essa referência concorda e combina com Provérbios capítulo 1 e versículo 7, aonde ali é repetido uma parte desta referência. Nós aprendemos, portanto, que não é uma exclusividade do livro de Provérbios os provérbios da Bíblia Sagrada, sendo que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento existem os mais variados provérbios escritos por mais variados autores. Também é do nosso conhecimento que provérbios não era uma exclusividade do povo hebreu, porque muitas outras civilizações também estavam compondo os seus provérbios. Alguns historiadores chegam a dizer que os provérbios de Salomão tiveram uma influência do Egito, porque ele era casado com uma das filhas de Faraó. Agora entenda, ele teria tido uma influência literária, a forma de escrever e não os versículos escritos. Com relação à geografia do livro de Provérbios, certamente que a corte real em Jerusalém é o berço do livro de Provérbios. Meus irmãos, ainda no capítulo 1, agora no tópico de número 2, vamos falar sobre o título, autoria e data do livro de Provérbios. Acompanhe na sua tela. Nós temos aí Machal, que seria o nome hebraico de Provérbios, que significa parábola ou ser semelhante. No latim, provérbios, o pró significa de acordo com e verbum significa palavras, de acordo com palavras. Percebemos que não é autoexplicativo. A nossa língua ela é um pouco limitada para o significado do nome etimológico de provérbios. Porém, eu trouxe para os irmãos um conceito que vai facilitar o nosso entendimento. Provérbio, uma frase curta e inteligente que oferece algum tipo de sabedoria. Meus irmãos, seria semelhante aos nossos ditados populares. Por exemplo, falou pouco,
mas disse tudo. É uma frase pequena, é uma frase inteligente e oferece algum tipo de sabedoria. Mas para nós compreendermos melhor, eu trouxe para os irmãos aí os provérbios pelas suas formas. Desse jeito aqui, nós vamos conseguir entender melhor. Frequentemente, meus irmãos, os provérbios eles são em pares de versos, ou seja, um verso no começo e outro no fim. E no meio, normalmente, tem uma palavra-chave. No livro de Provérbios estão divididos dessas três formas aí. A primeira é o contraste. Observe só. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Nós temos uma palavra-chave aí no meio que é o mais. Ele está dividindo os dois versos e ele está fazendo um contraste entre a palavra justo e a palavra perversos que estão aí sublinhadas. Na segunda forma de provérbios, dentro do livro de Provérbios, nós temos o estilo de comparação. Olha o texto aí. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Perceba que nós temos novamente uma palavra-chave, que é o do que, está separando os dois versos e nós temos aí sublinhado duas palavras que estão em comparação, o pouco com o grande tesouro. E por último, nós temos aí também o complemento, que é uma outra forma, também é apresentada dentro do livro de Provérbios. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Perceba que esse "e" aí no meio está fazendo aí um objetivo de complemento, né? Ele está complementando a frase entre as duas palavras aí sublinhadas, dor e tristeza. Meus irmãos, dessa forma a gente consegue compreender um pouco melhor como é que estão classificados e como eles são formados, os provérbios dentro deste livro. Na sequência nós temos aí os escritores. Os nossos escritores do livro de Provérbios são Salomão, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. A Bíblia não nos deixa dúvida com relação aos escritores, porque já vem dizendo aí em Provérbios, capítulo 1 e verso 1, e também no capítulo 10 e no verso 1. Nós temos também como escritor o nosso irmão Agur, palavras de Agur, filho de Jaque, o Massaíta, que nós temos aí de Provérbios, capítulo 30 e o verso 1. Nós temos aí também Lemuel, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe, Provérbios, capítulo 31 e o versículo de número 1. Meus irmãos, quem foi Agur e quem foi Lemuel? Segundo a Bíblia Dake, citando o Talmud, que é o livro onde é registrado as tradições dos hebreus, ali é sugerido que Lemuel e Agur seriam dois nomes de Salomão, uma vez que Salomão teria 6 nomes, e esses dois eram dois entre os vários nomes de Salomão, dando a entender que o livro de Provérbios teria apenas um autor. Porém, esse entendimento não é conclusivo e nem é aceito por todos. Alguns historiadores já chegam a dizer que Agur e Lemuel eram contemporâneos, ou seja, viveram na mesma época. Porém, o rei Lemuel seria um descendente de Abraão por parte de Ismael e seria um rei do território árabe. Este haveria de ter recebido conselhos da sua mãe, que ele registrou em um livro e posteriormente foi anexado aos Provérbios de Salomão, através dos homens do rei Ezequias, conforme está registrado também no livro de Provérbios. Na sequência, vamos ver agora a respeito da data do livro. Data do livro. Nós temos aí a data que vai de 1000 a 700 anos antes de Cristo. Provérbios, capítulo 25, verso 1 diz: Provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Essa referência está dizendo para nós que quem compilou, quem juntou todos os provérbios foram esses homens do rei Ezequias.
Aí embaixo nós temos o tempo dos fatos. Em outras palavras, em qual livro da Bíblia, em qual período dos livros, foi escrito o livro de Provérbios. Como o livro de Provérbios é de autoria principalmente de Salomão, e Salomão viveu na época do livro dos reis, então nós temos no primeiro livro dos reis o momento exato em que foi escrito o livro de Provérbios. Com relação à parte que pertence a Agur e a Lemuel, como foi juntada pelos homens de Ezequias, e Ezequias também era um rei, e também está descrito no livro de Reis, logo nós temos o livro de Provérbios de forma completa dentro do livro dos Reis. Na sequência aí, meus irmãos, nós temos a divisão do livro de Provérbios. Primeiro, ele está dividido entre sabedoria para os jovens, ou em outras Bíblias, em outras referências, vem dizendo conselhos de pai para filho, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 9. Eu trouxe aí uma referência que expressa bem qual é o assunto dessa primeira parte. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Provérbios 1:8. A segunda parte do livro de Provérbios está dividida em sabedoria para todas as pessoas, que vai do capítulo 10 ao capítulo 24. Não importando a idade, sexo ou posição social, estes provérbios ensinam a viver a vida de uma forma prática. A terceira e última divisão do livro de Provérbios é sabedoria para os líderes, que vai do capítulo 25 a 31. Abordam questões gerais e particulares voltadas aos líderes e aos que aspiram à liderança. Nós temos essa referência aí da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Vamos agora, meus irmãos, iniciar o capítulo de número 2. Já acabamos a parte introdutória, vamos iniciar agora o livro de Provérbios propriamente dito. O livro de Provérbios, ele trata sobre os mais variados temas, que eu posso sugerir alguns para os nossos irmãos. O livro de Provérbios fala acerca de casamento, fala acerca de família, fala acerca de sabedoria, de amizade, de perdão, de generosidade, fala também acerca de preguiça, sabedoria, trabalho, justiça, dívidas, relacionamento familiar, pobreza, bebidas, riquezas e amizade. Meus irmãos, e muitos outros temas, mas nós iremos dar prioridade apenas para 3 aqui, que seria sabedoria, preguiça e relacionamento familiar. Vamos então falar a respeito do valor da sabedoria. Meus irmãos, primeiro vamos fazer uma distinção. O que é conhecimento e o que é sabedoria? Conhecimento é aquilo que você pode adquirir. Você adquire estudando, pesquisando, você adquire correndo atrás. Isso seria conhecimento, aquela aprendizagem que você pode buscar e conhecer. Conhecimento. Já a sabedoria, por sua vez, você pode adquiri-la de 2 formas. Primeiro, uma forma natural, que seria os anos de vida. Quanto mais você vive, mais experiência você tem, mais sábio você fica. Essa é a sabedoria natural. Porém, existe também na Bíblia uma sabedoria sobrenatural. Essa foi adquirida pelo nosso irmão Salomão. É aquela que Tiago diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus e Deus lhe dará. Esta sabedoria, meus irmãos, não é a sabedoria adquirida para uma faculdade, por exemplo. Não, essa sabedoria é uma sabedoria que nos ensina a viver. É a mesma sabedoria que está descrita no livro de Provérbios. A sabedoria de Provérbios é a habilidade para aprender a viver de forma prudente e satisfatória, honrando a Deus e valorizando as pessoas.
Essa é a sabedoria do livro de Provérbios. Não é um conceito que é aplicável a todas as referências, mas de uma forma geral, essa é a sabedoria do livro de Provérbios. Vários ensinamentos acerca de sabedoria temos nos livros de Provérbios. Acompanhe na sua tela. Entre os vários benefícios que a sabedoria nos traz, a Bíblia Sagrada diz que a sabedoria protege, a sabedoria traz humildade, a sabedoria valoriza, a sabedoria traz temor, longevidade e também transforma as nossas vidas. Outra informação importante sobre a sabedoria no livro de Provérbios é a personificação da sabedoria. Isso mesmo. No capítulo 8, do verso 22 ao verso de número 36, a Bíblia nos apresenta a sabedoria como sendo uma personagem. Alguns chamam ela de a Senhora Sabedoria. Alguns estudiosos, porém, veem nesse texto uma apresentação do nosso Senhor Jesus Cristo, e que não é de se duvidar. Se você ler essas referências e colocar e pensar em Jesus falando essas palavras, você vai perceber que o texto se encaixa perfeitamente. Quero mostrar para você algumas referências. Acompanhe na sua tela. O verso 23 do texto diz assim: a sabedoria falando: desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Olha o versículo 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo. Olha o versículo 30. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Olha o versículo 36. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Meus irmãos, uma lida de todas estas referências revela claramente para nós que realmente o nosso Senhor Jesus Cristo pode estar sendo apresentado no livro de Provérbios como a sabedoria de Deus revelada a todos os homens. Continuando, meus irmãos, um segundo tema que é muito abordado no livro de Provérbios é a preguiça. Vamos falar então sobre a maldição da preguiça. Acompanhe na sua tela. A maldição da preguiça. Meus irmãos, os textos aí de Provérbios dizem para nós que a preguiça traz ignorância, traz pobreza, traz fracasso, fome e escravidão. A Bíblia ainda nos permite fazer uma comparação entre aqueles que são preguiçosos e os que são ativos. E as referências que estão na Bíblia Sagrada. Os ativos ajuntam suas colheitas. Os preguiçosos dormem durante a colheita. Os ativos são prósperos. Os preguiçosos são ociosos. Os ativos se tornam líderes. Os preguiçosos se tornam escravos. Os ativos ficam satisfeitos. Os preguiçosos alcançam pouca coisa. Os ativos alcançam lucros. Os preguiçosos experimentam a pobreza. Os ativos fazem os seus planos de forma cuidadosa. Já os preguiçosos, atalhos precipitados. Os ativos amam ajudar, os preguiçosos esperam ajuda. Os ativos têm fartura e os preguiçosos têm escassez. Meus irmãos, certamente que uma das referências mais conhecidas acerca da preguiça é esta: vai ter com as formigas, ó preguiçoso, aprendendo com elas a cuidar da vida e a trabalhar para poder viver bem. Meus irmãos, vamos iniciar agora o nosso último capítulo deste comentário, falando acerca de relacionamento familiar. Meus irmãos, é muito relevante este tema dentro do livro de Provérbios,
a considerar que há diversas referências falando acerca de relacionamentos. Há também um ponto muito a se considerar. Do capítulo 1 ao capítulo 9, o livro de Provérbios inicia com conselhos de pai para filho. E o último capítulo do livro de Provérbios finaliza com um conselho de uma mãe para o seu filho, o rei Lemuel. Ou seja, o livro de Provérbios inicia e finaliza com conselhos de pai e de mãe para os seus filhos. Um detalhe também interessante é que o último capítulo do livro de Provérbios é um acróstico alfabético, semelhante ao Salmo 119, onde cada um dos versículos inicia com uma primeira letra do alfabeto hebraico. Falando acerca de relacionamento familiar, o primeiro tópico trata sobre o dever do esposo. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele nos diz qual é o nosso dever. Ele diz que devemos amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. Meu irmão, tudo que você conseguir pensar que Jesus tenha demonstrado amor pela sua igreja, é isso que nós estamos devendo para as nossas esposas. Cuidado, carinho, zelo, tudo o que Cristo fez, também nós devemos ofertar para as nossas esposas. O apóstolo Paulo ainda vai além, dizendo que devemos amar assim como amamos o nosso corpo. Em outras palavras, ninguém vive se machucando, ninguém vive se ferindo, ninguém vive se batendo. Então, meu irmão, assim como nós cuidamos do nosso corpo, devemos cuidar também do corpo das nossas esposas. Se ela está doente, se o seu corpo está doente, ajude a cuidar da sua esposa. Se você se veste bem, se perfuma bem, se calça bem, então vista, calce e perfume a sua esposa também. A sua esposa precisa viver no mesmo nível e no mesmo padrão que você vive. Então cuide muito bem da sua esposa. Um segundo dever do marido para com a sua esposa é a fidelidade. Aqui, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado. O maior motivo, a maior causa para divórcio é exatamente o adultério. E o adultério não acontece da noite para o dia. Normalmente é uma sementezinha que é plantada no meio do relacionamento, que vai crescendo, crescendo, crescendo. Você vai flertando com o pecado, você vai convivendo com a possibilidade de pecar e você acaba pecando. Por isso, meu irmão, vigia. Não dê carona para outras mulheres sozinho. Não converse sozinho com mulher de ninguém. Não fique no WhatsApp com conversas paralelas sem objetivo com mulheres que não seja sua esposa. Vigia. Sabe por quê? Porque homem não sabe ser amigo de mulher. Então, meu irmão, vigia pelo teu casamento. Fuja da prostituição e isso certamente agrada a Deus e é zelo pelo seu casamento. Ainda no assunto sobre relacionamento familiar, vamos falar agora sobre o dever dos filhos. Meus irmãos, o primeiro dever de qualquer filho, segundo a Bíblia, é honrar pai e mãe. O que seria honrar pai e mãe? Meu irmão, é você se dedicar aos seus estudos, é você não dar trabalho, é você ser um rapaz exemplar no meio da sociedade, é alguém olhar para você e elogiar os seus pais pela educação que ele lhe deu. Nisso você está honrando seus pais. Quando você não dá trabalho, quando você faz tudo direitinho, isso é honra para papai e para mamãe. Zelar também é uma forma de honrar nossos pais e nossas mães. Meus irmãos, nossos asilos estão cheios de pai e mãe idosos que são abandonados pelos filhos.
Uma forma de honrar papai e mamãe é não abandoná-los, seja no asilo, ou seja na casa deles, ou seja lá onde for. Visite seu pai, esteja presente na casa dos seus pais, faça parte da vida dos seus pais. Me permita lhe fazer uma pergunta. Será se o relacionamento que você tem com seus pais hoje é o que você gostaria de ter com seus filhos? Se sim, meu irmão, então parabéns para você. Agora, se você não quer que os seus filhos sejam o que você é para os seus pais, então mude o seu comportamento. Um outro dever que todo filho tem que ter com seus pais é o respeito. E deixa eu lhe dizer uma coisa: respeitar é obedecer. Não adianta dizer que ama pai, que ama mãe, sem obediência e sem respeito. Você pode ser maior de idade, você pode ser casado e ter uma vida independente, mas é filho, respeite o seu pai. Agora, se você é menor de idade e é dependente, a situação ainda é mais grave. Obedecer e respeitar não é uma opção, é uma obrigação de todo filho. Chegamos ao último tópico sobre o relacionamento familiar. Agora vamos falar sobre o dever da esposa. Meus irmãos, utilizando a mesma referência de Paulo aos Efésios, a Bíblia diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Em outras palavras, assim como a mulher cristã está sujeita a Deus, assim deve também sujeitar-se a seu marido. Meus irmãos, se cremos que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus e os seus ensinos são os ensinos que realmente nos ajudam a viver, então o princípio da sujeição certamente é um princípio que deve ser obedecido dentro do casamento. Nós vivemos em um momento de empoderamento feminino, onde as mulheres estão ganhando seu espaço no mercado de trabalho e também na sociedade. E as parabenizo por isso, que devem crescer sim. A mulher deve ser chefe, a mulher deve ser bem assalariada, a mulher deve ser empreendedora, empresária, a mulher precisa sim ganhar o seu espaço. Mas só não esqueça que o princípio da Bíblia é que dentro de casa o sacerdote ainda é o marido. Não é o salário e nem o conhecimento educacional por causa de uma faculdade ou formação, seja ela qual for, que lhe torna sacerdote dentro de casa. O princípio bíblico para a hierarquia dentro de lá permanece o homem sendo o sacerdote. A hierarquia de Deus para o lar é Deus em primeiro lugar, o marido em segundo, a mulher em terceiro e logo após os filhos. Este é um princípio bíblico. Se você acredita que a Bíblia é o melhor para a vida a dois do seu relacionamento, então este princípio deve ser preservado. Agora eu faço também uma observação. Quando a Bíblia diz que a mulher deve sujeitar-se a seu marido, a Bíblia não está dizendo que a mulher deve ser um capacho do marido ou ficar jogada debaixo dos seus pés. A sujeição é uma consequência do marido que ama, que respeita e que zela, assim como Cristo amou a sua igreja. Em outras palavras, se o marido amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, a mulher também será sujeita ao seu marido pelo amor que a ela é devocionado. Então, meu irmão, a sujeição não é uma imposição. A sujeição é uma consequência de um bom relacionamento. Para finalizar a nossa aula, eu trouxe mais um conteúdo que vai enriquecer a nossa aula, tá bom? Acompanhe na sua tela. Provérbios populares versus a Bíblia. Meus irmãos, todos esses provérbios populares, nenhum é versículo da Bíblia.
Eu venci o mundo e vós vencereis. Não está assim na Bíblia. Verifique a referência. Mente vazia é oficina do diabo. Não é versículo. Não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. Isso é um hino da Shirley Carvalhais. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Muito bonito, mas não é uma referência da Bíblia. O dinheiro é a raiz de todos os males. É considerado um provérbio popular universal, porém não é bíblica, tá bom? Tá faltando um pedaço aí da referência. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. O mais próximo disso é Provérbios 29:1. A voz do povo é a voz de Deus. Além de não estar na Bíblia, é uma grande heresia. Ao lado de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Não é versículo da Bíblia. Da semente da mulher, levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Já ouvi muitas vezes isso na Bíblia não, nos púlpitos, porém não está na Bíblia. O mais próximo disso é Gênesis 3:15. Meus irmãos, todos esses ditados, esses provérbios populares, eu não os trouxe com o objetivo de mostrar que existe algum erro, mas sim para mostrar que não fazem parte da Bíblia Sagrada, tá bom? Precisamos ter esse zelo, já que estamos falando de provérbios, então é bom nós sabermos que nem tudo o que é provérbio popular seria também um versículo da Bíblia. Deus abençoe a sua aula. Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical e até a nossa próxima aula com o próximo comentário acerca dos livros da Bíblia. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.